Graça e paz, irmãos. É bom estarmos aqui mais uma vez, nessa manhã gostosa, nesse lugar bonito. Mas eu gostaria de estar falando um pouquinho, refletindo um pouquinho na palavra do Senhor, onde nós temos que muitas vezes desafiando os nossos gigantes, né? O nosso Deus, ele é todo poderoso, ele não existe cova, não existe realmente barreiras, não existe cadeias, não existe muralhas, não existe gigantes. Nada pode realmente impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Lá em Isaías, do capítulo 43, no finalzinho do versículo 13, ele diz assim: operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? É provável que você esteja realmente lutando por algumas barreiras, alguns gigantes realmente estão desafiando você na questão financeira, na questão familiar, na questão de saúde, no trabalho, no dia a dia, na sua vida. Mas sempre acredite realmente que Deus, Todo-Poderoso, Ele pode nos livrar de todos os gigantes. Nós não temos como falar de gigantes sem lembrar de alguns homens, alguns personagens que a Bíblia mesmo nos mostra. Caleb, por exemplo, é um deles. Ele acreditava que realmente poderia vencer os gigantes ali das montanhas e conquistar a terra prometida, que é Canaã. Não tem como falar de Caleb sem lembrar de Josué, né? Aqueles 12 espias que foram ali conhecer a terra prometida, conhecer Canaã, né? E dos 12 espias, apenas 2, Caleb e Josué, retornaram, não só vendo os gigantes, mas vendo que aquela terra, ela realmente manava leite e mel. Ele acreditava que ele poderia vencer os gigantes. Não tem como falar de gigantes sem lembrar de Elias. Elias acreditava no nome de Jeová Rafá, o Deus Todo-Poderoso. Elias, ele poderia realmente queimar os holocaustos. Elias, ele poderia eliminar totalmente aqueles profetas de Baal. Elias poderia fazer chover em nome do Deus Altíssimo, como ele fez. Não tem como lembrar de Elias pensando ali naquele holocausto, onde ele desafia ali aqueles profetas de Baal e nada acontece. E ele aciona o Deus Altíssimo e aquele fogo desce, queima o holocausto, queima todos os profetas de Baal. E depois Elias ajoelha e, como uma mão de um homem no céu, uma nuvem se formando e a chuva desce para regar a terra, que muito tempo não chovia, desafiando os gigantes. Elias. Não tem como também lembrar de Daniel, né? Daniel, ele acreditava que os anjos poderiam fechar a boca dos leões. O Senhor não livrou Daniel da cova dos leões, mas o livrou da boca dos leões apenas por um Daniel. Ele estava na adoração, ele não deixou de adorar o Deus Altíssimo. Várias situações passou com Daniel, mas esse episódio da cova dos leões nos chama a atenção até nos dias de hoje. Não tem como também falar de gigantes sem lembrar de Davi. Davi acreditava realmente que, como Deus o capacitou para vencer o urso, para vencer leões, ou o leão, né? Ele também o capacitaria diante de Golias, diante daquele gigante. E ele acertou sim, ao acreditar nisso. Davi, ele acreditou no Deus Altíssimo apenas com 5 pedrinhas na mão. E uma pedra, acertando aquele gigante, o jogou ao chão. E ele pôde vencer aquele que desafiava todo aquele povo, o Deus Altíssimo. O Senhor está sempre disposto realmente a nos dar a vitória. O Senhor está sempre disposto a dar a vitória àqueles que estão realmente, que passam a vida desafiando os gigantes. Mas em nome do Senhor Jesus, em nome do Deus Altíssimo,
Isso agrada o coração do Pai. Ao permitir que Jesus fosse levado na cruz do Calvário, Deus Ele entregou sim realmente em nossas mãos as pedras, como entregou para Davi, para desafiar aquele gigante. E essas pedras são necessárias para vencer todos os gigantes. E esses gigantes são derrubados por terra. Você olha para o lado, você realmente enxerga alguma solução para a sua vida? Quais são os gigantes que estão te enfrentando? A situação é impossível aos seus olhos? Lembre-se que a sua vitória é certa, pois já foi conquistada ali na cruz do Calvário. O Senhor Jesus não morreu em vão. O sangue dele vertido na cruz do Calvário não foi em vão, ele morreu. Mas no terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele está vivo à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Hoje ele é o nosso advogado. Ele tem nos ajudado a vencer os gigantes. Amanhã ele será o nosso juiz. Hoje você ainda tem tempo de acionar esse advogado para vencer todo e qualquer obstáculo, todo e qualquer gigante que esteja na sua vida. Se você ainda está olhando somente para o tamanho do seu problema, volte-se realmente para os olhos, volte seus olhos para o céu e veja realmente que existe um Deus que está lutando por você, que está lutando no seu lugar, que está te dando força, garra. Devemos saber que na vida realmente nós enfrentamos gigantes e nós não devemos fugir dos gigantes. Porém nós não precisamos temer esses gigantes. Nós precisamos compreender que realmente nós crescemos o nosso caráter, a nossa fé, quando enfrentamos os gigantes. É quando vivemos na dependência do Deus Altíssimo. Aí sim, nós somos mais do que vencedores. E nós somos provados, mas somos aprovados. A vitória de Caleb, os desafios de Elias, a ousadia de Daniel, a luta de Davi com o gigante representou realmente etapa valiosa na formação desses homens, na formação do povo de Deus até nos dias de hoje. Quais são os seus gigantes? Quais são os seus gigantes? O que está te incomodando? É o medo? A ansiedade? A crise financeira? A depressão, né? A solidão? O casamento? A vida conjugal? É os pais? É os filhos? É o vestibular? É o emprego? Ou mesmo o desemprego? Que são os seus gigantes? É o vício? É a timidez? É a culpa? É a velhice? É a morte? O que te incomoda? É a eternidade? Como será amanhã? Qual o maior gigante que você tem enfrentado ultimamente? Você acredita que pode derrotar realmente os gigantes? Como? Você tem dado realmente um problema maior, ou seja, uma importância maior ao seu problema, realmente aquilo que ele merece? Quando um gigante te desafia, você costuma lembrar que Deus, através de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, Ele já te deu a vitória? Você esqueceu disso? O sangue dele ali vertido na cruz do Calvário não foi em vão. Ele vivo está à destra do Pai. Que Deus nos abençoe e que Ele nos dê realmente sabedoria para reconhecer a sua grandeza. Que venham os gigantes, que venha o medo, que venha a crise, que venha a depressão, a solidão, né? Que venha o desemprego, que venha o vício, a timidez, que venha tudo isso, venha a velhice. Mas nós estamos preparados para lutar, mas não em nosso nome, mas em nome do Deus Altíssimo. Que Deus te abençoe e que os gigantes possam ser realmente desafiados, mas vencidos, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém, meu irmão?